Depois de saber algo sobre as Sahaba, sobre Ahl al-Bayt, sobre Hussein, alayhi salam, radiyallahu anhu, vamos citar posteriormente alguns textos que dizem respeito à profecia do mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam, sobre acontecimentos futuros com seus companheiros e também com Ahl al-Bayt. Algo que ele profetizou e que aconteceu exatamente como ele informou. Isso é prova da autenticidade de sua profecia, alayhi salatu wassalam. Aconteceu depois de sua morte. Ele informou sobre essas coisas. E depois iremos citar como aconteceu o assassinato de Al-Imam al-Hussein, alayhi salam. Mas antes disso, vou deixar alguns conselhos no que diz respeito à leitura da história. A leitura da história em geral, a leitura da história islâmica. O primeiro conselho, nós devemos ler a história com reflexão e com raciocínio, e não com sentimentalismo e emoção. Em árabe a gente diz assim: يجب أن نقرأ التاريخ قراءة عقلانية تأملية لا قراءة وجدانية عاطفية. A história serve para você refletir, para você conhecer o que aconteceu antigamente, para você aprender. A história é para aprender. Aprender com os acertos de quem antecedeu, aprender com os erros de quem antecedeu. E não é para ser lida com sentimentalismo e emoção. Por quê? Quem ler dessa forma vai acabar por ter certas crendices e vai acabar por fazer conclusões precipitadas. E ainda leve em consideração um segundo ponto. A história, ela tem várias versões. A história, ela é compilada, escrita, ela é falada por muitas pessoas, muitos historiadores. Às vezes, um historiador, mesmo sendo de confiança, ele cita em sua compilação aquilo que ele mesmo não crê que é correto, mas ele cita aquilo que chegou até ele de informação. Às vezes ele pode autenticar e dizer isso é correto, às vezes ele pode citar. Ele pode citar e foi dito que foi assim, e foi dito que foi fulano, mas também foi dito que foi fulano e assim por diante. Então, é importante isso. Ler a história para aprender e de forma a raciocinarmos e a refletirmos sobre os acontecimentos. Não ler baseados na emoção e no sentimentalismo. Para quê? Para que nós não inventemos crendices conforme aquilo que nós sentimos e conforme aquilo que nós desejamos e conforme aquilo que a nossa emoção e o nosso ego ordena. Um segundo ponto importante, eu vou finalizar com isso nessa primeira reflexão e primeira aula sobre Hussein alayhi salam. A história não é uma fonte para a legislação. Eu estou traduzindo uma palavra em árabe e vou explicar. التاريخ ليس مصدرا للتشريع. A história pode ser fonte para estabelecer algo na religião ou não? Ou seja, de outra forma, vamos perguntar: quais são as fontes de sua religião? A fonte da minha religião? O Alcorão. Aquilo que Deus revelou no Alcorão Sagrado. A fonte da minha religião é a tradição do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. O que significa tradição? As-Sunnah. As-Sunnah significa o quê? A tradição do mensageiro, sua biografia. Exatamente aquilo que ele disse, aquilo que ele realizou, aquilo que ele viveu. E isso é narrado para nós através dos mais rígidos critérios para autenticar essa informação. Essa é uma fonte, o Alcorão, a vida do profeta alayhi salatu wassalam. Então isso é fonte.
Então, vamos lá. A pergunta: a história é fonte para determinar lei na religião? Ou seja, por exemplo, vamos adorar a Deus de tal forma. E qual que é a fonte para você adorar a Deus de tal forma? Ah, é o que foi descrito da história de fulano 200 anos depois do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Ele teve um sonho e ele viu tal e tal e tal. Não. Então dizemos o quê? Coloque isso como diretriz na sua religião, na sua adoração a Deus, na sua crença. A história não é fonte para legislação. Em outras palavras, a história posterior ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam não é fonte, não é autoridade, não é argumento para se determinar algo a crer ou a fazer religiosamente. Qual que é a história que pode ser, a única história que pode ser fonte para determinar algo na adoração, na crença, é a história do profeta alayhi salatu wassalam enquanto ele está vivo. Aquilo que ele falou, aquilo que ele fez, determinando algo. Eu vou citar um exemplo para nós finalizarmos essa nossa primeira parte. Na época do profeta alayhi salatu wassalam, aconteceram vários assassinatos. Vários de seus companheiros caíram mártires e ele estava vivo. Então, aquilo que ele fez nessa história que aconteceu enquanto ele era vivo, isso é fonte para nós fazermos igual. Agora, algo que acontece posteriormente e é semelhante a isso que aconteceu em sua vida, não devemos nós chegar e fazer diferente daquilo que ele fez. Por exemplo, na Batalha de Uhud. A Batalha de Uhud ocorreu no ano 3 depois da Hijra, em Medina. Houve o confronto entre os idólatras em Meca, que vieram para invadir a cidade de Medina e atacar os muçulmanos. Então o profeta alayhi salatu wassalam saiu até uma localidade que se chama Uhud, na frente da montanha de Uhud. Nesse acontecimento, morreram 70 dos companheiros do profeta alayhi salatu wassalam. Foi um dia muito triste para ele. E ele foi ferido e teve a sua mandíbula quebrada ou fraturada. O sangue desceu dele. E vários versículos do Alcorão foram revelados sobre esse episódio. Tá? Por exemplo, quando saiu um boato, se difundiu um boato de que o profeta sallallahu alaihi wasallam havia sido morto. Aí muitas pessoas se desesperaram quanto a isso. Então Deus, por exemplo, revelou: "Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum." Então Deus disse: Muhammad é um mensageiro, antes dele existiram outros mensageiros. Se ele morrer ou for morto, vocês vão tropeçar, vocês vão desistir. Inqalabtum ala a'qabikum, vocês vão se virar para trás. Essa é a tradução aproximada. Então, imaginem como foi esse dia. Então, em Surat Ali Imran, tem muitos dos episódios de Ghazwat Uhud. Nesse dia foi morto Hamza ibn Abd al-Muttalib, o tio do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, e o tio de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Então, Hamza, vejam, igual o Hussein, ele é min Ahl al-Bayt. Sim, é tio do profeta alayhi salatu wassalam. Imaginem a tristeza do profeta alayhi salatu wassalam quando viu Hamza morto. E ele morreu de uma forma horrível também. Assim como aconteceu com Al-Hussein, que foi morto com vários de seus familiares. Depois contamos o episódio. Então, Hamza foi morto. O profeta sallallahu alaihi wasallam chorou, ficou triste por causa da morte de seu tio, que era um grande defensor dele. Imaginem, é conhecida a pessoa que matou Hamza. É um homem que se chama Wahshi. E é narrado que o profeta alayhi salatu wassalam posteriormente
encontrou a ele. O que ele falou para ele? Ele disse: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني? Você pode tirar a sua face da minha frente? Em resumo, pode por favor sair da minha frente? E nesse episódio o Wahshi era muçulmano. Ou seja, depois ele se arrependeu, se tornou muçulmano. Então, o que o profeta alaihi salatu wassalam vai fazer? Ele não fez um luto específico por causa de seu tio, por causa de seu familiar, por causa de seu ascendente, seu tio, irmão de seu pai. Em segundo lugar, no que diz respeito à pessoa que matou diretamente ao seu tio, ele, naturalmente, como ser humano, ele não suporta ficar na frente dele. Mas ele, como mensageiro de Deus e como muçulmano, ele deve aceitar o seu arrependimento. Deve aceitar, sim, o seu arrependimento. Então, aqui nós concluímos, depois de citar que a história, além da história do profeta alaihi salatu wassalam durante a sua vida, não pode ser uma fonte para legislar algo além daquilo que foi legislado pelo profeta alaihi salatu wassalam em vida sobre crença e adoração a Deus e sobre religião. Citamos, devemos ler a história com racionalismo e com reflexão, e não de forma emocional e sentimental. Imaginem, o profeta alaihi salatu wassalam, ele agiu como um mensageiro de Deus e como uma pessoa muçulmana que refletiu e não se entregou ao seu sentimento e à sua emoção. Por quê? Porque ele mesmo disse: "Man ahsana fil Islam lam yu'akhadh bima amila fil jahiliyyah." Aquele que for benfeitor depois de ser muçulmano, Deus não irá responsabilizá-lo por aquilo que ele fez na época da ignorância, na jahiliyyah. E depois disse: "وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أَخَذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ." E quem for malfeitor no Islã, ele será responsabilizado, punido pela primeira parte de sua vida antes do Islã e pela segunda parte também. E ele disse: "Al-Islamu yajubbu ma qabla." O Islã, ele apaga aquilo que antecedeu. Enfim, eu trago esse exemplo para citar como exemplo daquilo que eu falei. Aqui nós temos a fonte para saber como agirmos se um dos familiares do profeta alaihi salatu wassalam, ou vários, forem mortos, assassinados de forma horrível. O que fazemos? O que o profeta alaihi salatu wassalam fez? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. É obrigação do muçulmano estar nesse dia, ao ouvir esse episódio, se entristecer e dizer: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Radiyallahu anhu, alayhi salam. Deus o escolheu, o elegeu para ser mártir. E o profeta sallallahu alaihi wasallam citou que ele é o Senhor, o líder dos jovens no paraíso. E o profeta sallallahu alaihi wasallam amou a ele e elogiou ele e citou o belo futuro que ele vai ter. E essa é a nossa obrigação. Qual que é a fonte? O Alcorão e o mensageiro de Deus, alaihi salatu wassalam. O que acontece na história posteriormente, se nós lemos de forma emocional apenas e sentimental apenas, acabamos por construir sobre isso diversas crendices erradas. E é isso que aconteceu. E vemos que esse acontecimento, esse episódio, ele foi empregado de forma errada para estabelecer crenças que não existem no Islã. E é empregado de forma política. O que nós queremos é entender e explicar para quem nos indaga sobre isso. Isso faz parte do Islã ou não? Por exemplo, o luto permanente, milhares de anos, centenas de anos depois do acontecimento, é parte do Islã? Não. E até mesmo temos o exemplo da morte de Hamza, radiyallahu ta'ala anhu. Por exemplo, se o nosso
amigo xiita, ele crê que, olha, fazemos isso porque ele é neto do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Pois bem, temos o exemplo do tio do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. E pode ser considerado ainda mais importante que o neto. Temos também até mesmo Ali radiallahu anhu. Ali radiallahu anhu, iremos citar depois. Ele foi morto. Ah, mas é que Hussein foi morto de uma forma horrível. Ele e 70 de seus familiares. Tá? De forma horrível também foi morto Hamza radiallahu ta'ala anhu. Então, nós entendemos que isso foi estabelecido e foi empregado de forma a deturpar a religião. E aconteceu de forma a ter a participação de fontes externas. Pode ser de pessoas que querem a difusão dos distúrbios, das aflições, das calamidades entre os muçulmanos e assim por diante. Então, de novo eu volto e digo, então a única fonte para estabelecimento de regra, de crença, de algo na religião é o Alcorão e a história na época do profeta alaihi salatu wassalam, o que aconteceu depois da morte do profeta alaihi salatu wassalam, nós agimos durante esse acontecimento assim como aprendemos durante a vida do profeta alaihi salatu wassalam, agimos como ele agiu. Então, essa é uma introdução. Inshallah ta'ala, no próximo encontro, a gente cita algo das profecias do profeta alaihi salatu wassalam, algo daquilo que o Nabi alaihi salatu wassalam profetizou sobre acontecimentos futuros que iriam acontecer com seus companheiros ou com Ahlul Bayt. E depois citamos a história de Al-Hussein, como ela ocorreu e quais são os personagens envolvidos nesse acontecimento. Quem exatamente matou Al-Hussein radiallahu anhu e o que aconteceu. E aí, quando ouvirmos a história, iremos perceber que o que é contado para nós é empregado de forma errada, politicamente, religiosamente e de forma errada emocionalmente e sentimentalmente e sem o uso verdadeiro da reflexão e do raciocínio. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.